Democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar, vem libertar. Democracia, vem libertar esse povo brasileiro. Democracia, vem libertar, vem libertar. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca te viu. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe mais, onde estás? Onde estás? Maravilha, maravilha, moçada, tranquilão, tudo certo? Sempre associem o teórico de hoje com esse conceito, democracia. Inclusive é um conceito querido pelas bancas, pessoal, na moral mesmo. Então, repito, sempre associem o autor que vamos trabalhar hoje com democracia. Maravilha, pessoal? Então, aula 12, página 29, Rousseau. Esse é o teórico, Jean-Jacques Rousseau. Sempre associem esse camarada aqui ao conceito de democracia. Beleza? Vocês já vão compreender o porquê. Vamos lá então, pessoal. Retomando aqui. Na aula 11, nós começamos a estudar uma filosofia mais voltada para a questão política, com os contratualistas. E aqui nós temos os contratualistas clássicos. Tranquilo? Thomas Hobbes, John Locke e agora Jean-Jacques Rousseau. Eles são conhecidos como contratualistas porque eles acreditam que o Estado surgiu por meio de um pacto, por meio de um acordo, por meio de um contrato social. A sociedade civil surgiu por meio de um pacto, por meio desse contrato social. Antes da sociedade civil, vivíamos em estado de natureza. Então houve uma passagem do estado de natureza para o estado civil. E essa passagem se deu por meio de um contrato. E esses três acreditam nisso. Por isso que eles são conhecidos como os contratualistas clássicos. Porque também existem outros contratualistas. Beleza? Então, pessoal, já foi Hobbes, já foi Locke e agora é a vez de Rousseau. Rapidamente aqui, Hobbes, um contrato de submissão, porque o homem em estado de natureza vivia em guerra de todos contra todos. Então somente um estado forte, inchado, inflado, um leviatã, para controlar e garantir, pessoal, a paz perpétua, a segurança. Tranquilo? Já para Locke, o entendimento do estado de natureza era de relativa paz. Já tínhamos consciência dos direitos naturais, precisávamos de um juiz imparcial. Então esse estado vai fazer isso. Então, pessoal, um estado mínimo. Não tem por que ser esse monstro amedrontador, sendo que já tínhamos conquistado, adquirido muitas coisas. Beleza? E agora vamos analisar esse contrato com a democracia que Rousseau vem falar. Maravilha, pessoal? Então acompanha por aí. Um pouquinho da biografia. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, mas ele vai ser muito famoso ali na questão francesa. É um autor bem familiar, ele é um dos, se não o principal pensador iluminista. Então olha as aulas de história aí, pessoal. Então ele vai ser um grande influenciador iluminista, ele vai influenciar gigantemente as massas revolucionárias francesas, principalmente aquela ala mais radical dos jacobinos. Beleza? Temos aqui então o recortezinho temporal, ali do século XVIII, o século das luzes, e aqui duas das principais obras dele, que é o Contrato Social, que é a obra que a gente vai falar aqui, tranquilão, e uma obra mais pedagógica, que é o Emílio, ou da educação, onde ele vai falar sobre educação. Maravilha, pessoal? Então, vamos aqui adentrar nessa teoria de Rousseau. Muito bem, ele também, assim como Locke e Hobbes, acredita que houve um momento antes da sociedade civil, aquilo que era conhecido como estado de natureza, antes das instituições, antes do Estado, antes das leis. Beleza? O Locke vai dizer que era de relativa paz, o Hobbes de guerra generalizada e o Rousseau. Para Rousseau, pessoal, nós em estado de natureza éramos bons. Olha só, pessoal, nós naturalmente somos bons. Ó, nasceu a criancinha aqui, tá aqui na minha mão. Ela é boa.
É aquilo que Rousseau vai chamar de bom selvagem. Tranquilo? Selvagem porque ainda não foi socializado, mas é bom. E ele vai mais além, ele vai dizer que nós já temos atributos inatos que nascem conosco, que são os atributos do amor próprio e da compaixão para com o outro. Ou seja, tá aqui ó, a criancinha acabou de nascer, é uma boa criança, ela é um bom selvagem e ela tem amor próprio inato, nasceu com ela, e para com o outro ela tem compaixão. Olha que interessante, pessoal, são atributos que já nascem com esse bom selvagem. Ô louco, professor, que legal, né, essa visão do Rousseau. Então nós somos bons por natureza. E essa desgraceira toda que tá no mundo aí, cara, que a gente vê, por que se nós somos bons por natureza, por que essa maldade, por que essa loucura, por que essa desordem? Então, pessoal, ele vai dizer que a propriedade é a origem da desigualdade. Olha só, a propriedade, essa teoria que o Locke defende, essa propriedade privada que Locke defende, argumenta a favor, é a origem da desigualdade. Atentos para esse trecho aqui. O primeiro homem que, tendo erguido uma cerca em volta de seu terreno e proclamado: "Isto me pertence", encontrou gente ingênua o suficiente para acreditar nele. Foi o fundador da sociedade civil. Foi aquele que começou com a desigualdade dentro da humanidade. Pessoal, imagine a situação. Em estado de natureza. Estamos aqui andando, tranquilo? A natureza está aqui ao nosso dispor. Tranquilão, pessoal? Não existem leis, não existem instituições, não existem nenhum tipo de estado. E daí nós estamos ali andando em banda, eu vejo ali um terreno, né, um território, né, vou ali, bato umas estacas e falo assim, agora isso aqui é meu. Olha só, cara, entende? A natureza ao nosso dispor e eu falo que aquele ali é meu, sabe, do nada, isso é meu, isso aqui é meu agora. E os caras que estavam comigo acreditaram, entende? Logo, cara, vai ser, que da hora, né, agora é seu. Ou seja, você é proprietário, isso aqui é meu, não seu, me pertence, não pertence a você. Ou seja, pegou algo da natureza e falou que é seu. Algo natural que está ali disponível para todos, agora você tomou para si. Olha que loucura, pessoal, imagina essa situação. E aí foi a origem da desigualdade. Ou seja, pessoal, o homem é bom por natureza, só que a sociedade o corrompe. O homem é bom, mas a propriedade privada o corrompe. Essa busca enlouquecida pela propriedade privada tira a paz, tira do estado de bondade, o corrompe. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo compreender isso aí? Essa busca enlouquecida por aquilo que é seu e não dos outros, aquilo que é só seu e não pode ser compartilhado, corrompe esse homem que naturalmente é bom. Beleza? E aí é o seguinte, pessoal, isso eu estou falando ainda em estado de natureza, ou seja, essa corrupção do homem aconteceu ainda em estado de natureza, tranquilão? E aí, pessoal, nós precisamos dar um jeito de resolver essa situação. Esses proprietários que cercaram e falaram que agora é seu, falaram assim, ó, vamos fazer um contrato aqui, de modo que eu legitime isso aqui para mim, e vocês agora serão legitimados para trabalhar nisso, para trabalhar para mim. Esse contrato não era muito justo, né? Então a galera, entende, que não tinha propriedade, vai elaborar um contrato, entende? Um contrato democrático. Aqui está, pessoal, o cerne da teoria do Rousseau. Um contrato social democrático. Pessoal, para Rousseau, o contrato está dizendo o seguinte: quem manda, quem comanda, aquilo que deve ser obedecido é a vontade geral e não a vontade individual. Olha que massa, já começa por aí, pessoal. Vontade geral. Soberano é o povo, não aquele cara que cercou. O soberano é o povo, não aquele cara que está com uma coroa. O soberano é o povo. E o que deve ser atendido é a vontade geral. Beleza, pessoal? O governante, o rei, o presidente, o governador, eles são apenas um representante da vontade geral. Ou seja, eles estão ali para atender o povo, para se submeter à vontade
geral e não a vontade individual. Perceba que Rousseau fala muito à frente de seu tempo. O que nós vemos hoje, pessoal? Uma galera de políticos entrando e achando que estão ali para o bem individual, fazendo coisas para o bem próprio. E esquece que estão ali porque o povo o colocou ali. Esquece que estão ali para atender a vontade geral, não a vontade individual. Flagraram o movimento, pessoal? Então, percebam que esse conceito de vontade geral vai ser lido pelos revolucionários franceses. Em que momento que Rousseau está escrevendo? Vocês viram ali o recortezinho temporal? Ele escreve no século XVIII, o século das luzes, o século ali, pessoal, que vai desencadear várias revoluções. E essa obra aqui, o burguês que estava ali no terceiro estado, lembra-se ali, pessoal? A organização social, primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado a burguesia, o povão que alimentava, sustentava o segundo e o primeiro estado. Essa burguesia vai ter contato com as obras iluministas, essa burguesia vai ter contato com essa obra do Rousseau e vai falar: nossa, cara, olha que massa, a vontade geral é a que deve ser atendida. E não a vontade individual desses caras que estão lá no primeiro e segundo estado. O soberano é o povo. Nossa, esses caras vão ficar inflamados. O livro de cabeceira de Robespierre era Rousseau. Então percebam, pessoal, esse conceito de vontade geral conota democracia. Esse conceito de soberania do povo conota democracia. Então, o contrato é democrático, quem manda é o povo, o soberano é o povo. É o povo que vai elaborar leis para o povo seguir. Flagraram o movimento? Muito bem, professor. Massa. Mas como fazer com que esse homem que já se corrompeu por causa da propriedade privada vai ter consciência dessa soberania popular? Como que esse homem que já foi corrompido lá cedo por causa da propriedade privada vai entender que o coletivo é maior que o indivíduo? Como é que esse homem que já se corrompeu lá no começo vai entender que eu tenho que renunciar muitas vezes àquilo que eu quero para mim em prol do bem do povo? Existe um caminho. Rousseau vai dizer que é pela educação. Somente pela educação esse homem poderá ser livre e ter consciência dessa liberdade. Somente por meio da educação que ele terá consciência dessa autonomia e ele será um cidadão ativo, com consciência de que o coletivo é maior que o indivíduo, que a vontade geral é superior à vontade individual, que o soberano não é aquele cara com uma coroa na cabeça, não é aquele cara com uma faixa no peito, é o povo que é o soberano. Flagraram? Somente por meio de uma educação. Na moral, não é esse tipo de educação que nós temos hoje não, entende? Essa educação onde ficam pessoas sentadas durante horas ouvindo um cara em pé, né, um homem ou uma mulher em pé, vomitando conteúdos neles durante horas. Não é essa a educação que Rousseau propõe. Lá na obra Emílio, ele vai propor uma educação livre, autônoma e ativa. E essa liberdade, essa autonomia e essa atividade não existe nesse nosso ensino. Percebam que Rousseau fala muito à frente de seu tempo. Ele já criticava esse sistema educacional lá no século XVIII. Percebam o atraso aos olhos de Rousseau do sistema educacional. Esse sistema educacional que nós temos hoje corrompe. Isso tira a paz. Isso é corruptível. Agora, o sistema educacional que ele propõe é livre, é autônomo e é ativo. E somente com esse ensino que o homem não irá se corromper e terá consciência de que o coletivo é maior que o indivíduo. Beleza, pessoal? Então, um contrato com a democracia para Rousseau. Belezinha? Tranquilão? Show de bola? Show de bola, né, pessoal? Maravilha, vamos resolver duas questões aqui para a gente consolidar essa teoria de Rousseau. Temos aqui uma questão da UniOeste, bem grande. Vamos lá? Um texto bem legal, é bem fácil de compreender. Mas vamos lá, pessoal, quem escreveu? Rousseau. Vamos tentar analisar aqui diretamente nas alternativas, beleza? E assinalar aqui quais são corretas e quais são incorretas. Vamos lá. Número 1. A mudança significativa que ocorre para o homem na passagem do estado natural para o estado civil é a de que o homem passa a conduzir-se pelos instintos, como um animal estúpido e limitado. Não, pessoal, não.
Não, é o contrário. Em estado natural, ele era guiado por instintos, como um estúpido ilimitado. Ele é bom por natureza, só que ele é limitado. Ele age muito pelo impulso, pelas inclinações, não pela razão. Beleza? Então, a 1 está errada. Se a 1 está errada, você já elimina a B e elimina a C. Beleza? Então, estava por 5, agora está por 3. Número 2. A conduta do homem no estado natural é baseada na justiça e na moralidade e em conformidade com princípios fundados na razão. Não, pessoal, não. O cara fechou lá, bateu a cerca, né? Carpiu, colocou uma cerca e falou que é dele. Isso é justo? Ali começa a desigualdade, ainda em estado de natureza. Então, pessoal, a justiça só virá com um contrato democrático da vontade geral. Então, a 2 também está errada. Se a 2 está errada, você elimina a E também. E elimina a D também. Então, pessoal, só sobrou a A. Olha só. Mas vamos continuar lendo, beleza? 3. Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o homem substitui a justiça pelo instinto e apetite. Não, é o contrário, entende? É com o contrato que a justiça vem. Antes era instinto e apetite, inclinações. Agora, justiça, vontade geral, razão, beleza? Orientando-se apenas pelas suas inclinações e não pela voz do dever e sem ouvir a razão. Isso está errado, beleza? Muito bem? 4. Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem passa a agir baseado em princípios da justiça e da moralidade, orientando-se antes pela razão do que pelas inclinações. Perfeito, agora é a razão, agora é a vontade geral, elaborada racionalmente. Os instintos ficaram em estado de natureza, beleza? Porque se ele fosse racional, pessoal, o cara que fechou ali aquele cercado, aquele pedaço de terra e falou que era dele, se o cara fosse racional, falasse assim, mano, tá loucão? Que pira é essa, cara? A natureza está aí para o desfruto, o usufruto de todos. E como é que você fecha um bagulho e fala que é seu? Tá doidão? Entende? Então, é agora que nós temos a justiça e a razão falando mais alto, com o estado civil. 5. Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, o homem obtém vantagens que o faz um ser inteligente e um homem, não mais um animal limitado. Obtendo, assim, a liberdade civil, submetendo-se apenas à lei que prescrevemos a nós mesmos. Vontade geral, vamos debater, criar, votar leis para nós mesmos seguir. Beleza? Tranquilão? Então, a letra A é a letra correta. Maravilha, pessoal? Próxima, uma da UEL. Temos aqui então 3 pensadores modernos que vão aí falar sobre política, que são os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. Vamos analisar o que é verdadeiro e falso entre eles e assinalar a correta. Vamos lá. Em comum, esses pensadores buscavam justificar reformas do Estado para limitar o poder despótico dos monarcas absolutos. Não, o Hobbes mesmo não queria limitar. Entende? Enquanto Locke e Rousseau falavam de uma flexibilidade, o nosso camarada Hobbes falava de um poder despótico ilimitado para garantir a segurança. Então, isso não é um ponto comum entre eles. Entende? Essa limitação do poder despótico. Então, essa aqui é falso. Se a primeira é falso, você já elimina a B e a C. Beleza? Para Hobbes, o contrato social é a renúncia dos direitos individuais ao soberano em nome da paz civil. Ou seja, eu vou renunciar à minha liberdade plena, eu vou renunciar ao meu autogoverno em nome de um soberano, que vai utilizar esses poderes ilimitados para promover a paz civil, a ordem e a segurança. Evitar a guerra de todos contra todos. Então, verdadeiro. Então, nós temos FV. Então, FV, letra A mantém. FV, letra D mantém, FF, errado. Então, estamos entre A e D. Próxima. Para Locke, o contrato social é a renúncia parcial dos direitos naturais em favor da liberdade e da propriedade. Perfeito. Eu vou renunciar parcialmente essa minha liberdade plena, mas agora serei livre dentro da lei. E meus direitos naturais, que eu já sei que tenho, estarão legitimados, preservados e serão julgados por um juiz imparcial, que é o Estado, que é mínimo. Então, perfeita. Então nós temos FVV. Então a A já elimina, beleza? Então só pode ser a D. Mas vamos ler a D.
Para Rousseau, contrato social é a transferência dos direitos individuais para a vontade geral, em favor da liberdade e da igualdade civis. Perfeito, pessoal. O quê? Agora, eu transferindo os direitos individuais para uma vontade geral. A vontade geral fala mais alto que a vontade individual. Beleza? Então a letra D é a letra correta. Maravilha? Tranquilão? Valeu? Até a próxima!